Coragem no serviço a Deus. É o tema da pregação hoje. De fato, um tema que é uma pregação temática. Uma das questões mais difíceis da vida é saber a hora de ter coragem, ser ousado, de enfrentar. Por outro lado, a hora de ser prudente, de fugir de qualquer risco, ou até mesmo de se dar o luxo de se acovardar um pouco, se é que se dá um luxo. Mas tem momentos. Como o crente deve saber o momento de um e de outro, dentro do contexto do serviço a Cristo? Não há regra, a não ser depender de Deus para a orientação nas decisões do dia a dia, cada um de acordo conforme as suas circunstâncias, até de acordo com a sua personalidade, com o seu jeito, 1000 fatores que vão determinar isso. A Bíblia tem ambos os exemplos. Às vezes, coragem de enfrentar e, às vezes, prudência em evitar o perigo. Hoje eu quero enfatizar a coragem. Poderíamos, em outra oportunidade, até falar do outro aspecto, de ter prudência. Mas, como eu disse, não há uma regra definida e cada um deve depender de Deus nas suas decisões. Eu não vou tratar disto, como fazer, quais critérios adotar para um caso de mais ousadia ou para um caso de mais prudência. Apenas falei que existem os dois lados, mas eu quero falar na coragem, vou só falar disso. Mas eu quis logo no início reconhecer que há exemplos ao contrário, para você não passar a mensagem todinha pensando, ele está falando aqui em coragem, ousadia de enfrentar perigo, mas parece que o pastor se esqueceu que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se abstiveram de enfrentar algum perigo, até fugiram. Então, quero dizer que eu não esqueci desses casos, reconheço que tem os dois casos, mas vamos cuidar hoje de um deles. Eu quero começar com um caso que houve em Éfeso com Paulo, em Atos 19, versículo 29, que diz assim: Atos 19, versículo 29, foi a cidade, no caso Éfeso, tomada de confusão, e todos a uma remeteram para o teatro, rebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiam os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. A passagem continua. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a ter coragem. Uma coragem aprovada por Ti, orientada por Ti. Mas, coragem que vai puxar pelos nossos instintos, pela nossa maneira de ser, e não é fácil. Então, nos ajuda a ter coragem na Tua obra, para enfrentar qualquer tipo de perigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, a multidão aqui em Éfeso temia que a pregação do Evangelho fosse uma ameaça à deusa Diana, a que eles adoravam. Prenderam 2 auxiliares de Paulo, foram para um teatro,
Uma confusão muito grande, perigo, especialmente para o líder dos cristãos na cidade, Paulo, enquanto ele estava lá. Quando Paulo ouve o que aconteceu, ou estava acontecendo, ele resolve ir para lá e se apresentar ao povo e tratar o assunto de frente, obviamente com alto risco de vida. Os discípulos não permitiram, e esses asiarcas, que eram pessoas importantes da cidade, alguns amigos de Paulo, não deixaram. É curioso que a Bíblia não diz se Paulo foi ou não. O resultado. Talvez não tenha ido. Tenha compreendido que não adiantava naquele contexto se arriscar e não foi. Seja como for, o que importa é que ele mostrou disposição e coragem para ir. E Paulo não está só. Na Bíblia, que está repleta de exemplos de pessoas que mostraram muita coragem para falar, e não só falar alguma coisa, mas fazer o que era agradável a Deus. Eu poderia citar cada caso aqui com as passagens respectivas, mas não precisa, além do tempo que ia tomar, vocês conhecem bem as histórias. Moisés enfrentando o poderoso Faraó, Josué e Calebe enfrentando os 10 outros espias, eram 12, que foram ver a terra, e que voltaram, os 10 apavorados, e querendo realmente convencer o povo a não ir, a desistir do que Deus queria que eles fizessem, os 2 seguraram e enfrentaram. Davi e Golias, talvez o caso mais emblemático na Bíblia de um pequeno, desprotegido, um fraco, enfrentando um poderoso, forte, enorme, todo armado e tudo. Daniel afrontando a ordem do rei Dário de não orar para ninguém, senão para ele próprio rei. E Daniel responde, indo para o quarto dele, abrindo as janelas para o rumo de Jerusalém, como era costume dele, e orando do jeito que ele sempre fez. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, recusando-se a adorar a imagem do rei. Esther, rainha, quando resolveu se apresentar diante do rei, seu próprio esposo, sem ser chamada, correndo um grande risco, que culminou com a famosíssima frase dela: se morrer, morri. Elias contra os profetas de Baal, e o próprio rei Acabe e a terrível Jezabel. Maria contra a má reputação da família e na sociedade, que iria ficar ao aceitar conceber virgem. João Batista contra Herodes, denunciando o adultério dele, Herodes com a cunhada. Estevão contra os judeus, com ódio, rilhando os dentes, com pedras na mão, e o apoio do próprio Saulo. Pedro e João, perante o sinédrio, recusando-se a deixar de falar no nome de Jesus. E muitos outros, referidos anonimamente em Hebreus, da coragem deles. Pergunta: o que faz homens e mulheres de Deus enfrentarem ousadamente riscos de todos os tamanhos, desde rejeição da sociedade até risco da própria vida? Minha resposta é: valor que deram às coisas
do reino de Deus. Não encontro outra, é a mais simples que eu consigo e eu acho que é melhor explica. Prioridade, alto valor que deram às coisas do reino de Deus. Para eles, Deus e o seu reino estavam acima de tudo que tinham, material e imaterial em termos da vida aqui, como a repercussão e contra a própria idoneidade, coisa assim, como já comentei, não só e dinheiro e tudo, bens, vida, tudo. Deus e o seu reino estavam acima disso e assumiram, então, um fortíssimo compromisso perante Deus de viverem e lutarem por Ele. Então, era fruto de compromisso, não era por acaso. E quando surgiam riscos no exercício desse compromisso, brotava de dentro deles uma coragem inabalável. A coragem é proporcional ao valor que damos por aquilo pelo qual arriscamos, ou nos arriscamos. A coragem é proporcional ao valor que damos por aquilo pelo qual corremos um certo risco. Uma história que eu sempre achei muito interessante, não sei nem se é verídica, mas um homem pão duro ia saindo de casa, todo arrumado, e sentiu uma coisa no bolso, quando foi mexer, era uma nota pequena que tinha ficado de troco da véspera, e a nota escorregou e caiu na lama. Tinha chovido a noite toda, lama lá. Ele olhou para a nota, pensou, sujar as mãos, saindo para o trabalho, ia fazer o que com a nota toda melada, R$2, não valia nada, mas era dinheiro, né? E ele, em pouco tempo, resolveu o problema. Abriu a carteira, pegou a nota de 100, jogou na lama também. Aí disse, por R$2, eu acho que eu não tenho coragem, não, mas por 102 eu arrisco. Aí pegou, meteu a mão na lama, depois não sei o que ele fez. Mas é interessante. É interessante. Ele não tinha coragem para pregar um certo valor. Mas quando aquele valor subiu perante ele, o valor que ele dava àquele dinheiro que ali estava, muito mais do que o que tinha sozinho na primeira nota, o levou a ter coragem. Agora, talvez fique mais natural eu repetir a frase. A coragem é proporcional ao valor que nós damos àquilo pelo qual nos arriscamos. Muitos crentes dizem, não tenho coragem para, sei lá, falar com alguém, ou falar de Cristo, ou se desculpar por alguma coisa, uma conversa importante, necessária para mesmo a sua vida cristã. Ou alguém superior, uma autoridade, eu não sei. Ou alguém agressivo. Não tenho coragem. Ou numa roda de pessoas, da faculdade, ou em algum lugar. Ou não tenho coragem de recusar um convite impróprio que alguém me fez, que eu deveria dizer, não vou para esse tipo de coisa, e vai, dizendo que não tem coragem, que vai ser gozado pela turma, pelos colegas, ou seja o que for. Pode ser que a raiz do problema não seja falta de coragem para servir a Deus, mas a falta de valor que o crente dá àquele serviço. Essa pode ser a explicação, e tudo pode parecer muito sutil, mas não sei se é tão sutil, não, e achei que valia a pena tocar nisto para cada um pensar. Um jovem pode dizer que é tímido e que não tem coragem para ir para a rua, pregar o evangelho, numa campanha, na praça pública, distribuir folhetos. Não tenho coragem, eu sou muito retraído.
meio nerd, gosta de coisa de ficar em casa, de quietinho, computação, essas coisas. Aí vem alguém na igreja e diz, olha, eu estou comprando um computador novo, o meu antigo não está quebrado não, mas já estou meio velho, um pouco mais lento, menos memória, e eu vou dar. Esse computador, estou sabendo dessa campanha dos jovens aí no fim de semana, e ao jovem que distribuir primeiro 1000 folhetos, eu vou dar esse computador. É muito provável que aquele não tenha coragem de distribuir, de enfrentar pessoas em público, muito provavelmente, quando sobe a possibilidade de ganhar um computador, o valor que tem para aquela pessoa é a necessidade que tem e tudo mais, opa, pode ser que a coragem chegue. O serviço é o mesmo. A exposição é a mesma. Mesma coisa, não se pediu nada mais, nada menos. Antes não tinha coragem. Agora tem. Mudou. Ele passou a dar mais. Ele não tinha antes, ele não ia porque não dava muito valor àquilo que ele ia fazer. Agora ele vai conseguir uma coisa que ele dá muito valor, fazendo a mesma coisa. Não é pelo amor à causa de distribuir os folhetos, mas é pelo gosto de ganhar um computador. Vocês veem, então, o valor que ele dava lá é que era o problema, não era alto. Precisou de alguma coisa para ser mais alto. Entenderam? Questão de valor, de prioridade. E muitos exemplos nós poderíamos dar. Situação assim. O fato é que a disposição do crente de se constranger, de se sacrificar, de sofrer, ou se expor pelas coisas de Deus, qualquer coisa que seja ligado à atividade cristã, depende do quanto esse crente valoriza o próprio Deus. Então, a grande pergunta que o crente deveria fazer a si próprio deveria ser: qual o valor que eu dou às coisas de Deus? Poderíamos simplificar mais ainda: qual o valor que eu dou a Deus? No momento em que esse valor for às alturas, naturalmente você encontrará coragem para fazer coisas que lhe dão medo ou desconforto, mas que agradam a Deus. Pastor, mas eu valorizo muito a Deus. Eu não sei se eu estou aceitando muito essa história aí de que eu não dou valor às coisas de Deus, e na base talvez esteja isso. O problema é que eu não tenho mesmo, é coragem, eu insisto, para vencer meus medos. Tudo bem, eu não vou discutir e nem vou duvidar da sua honestidade, mas talvez fosse bom se perguntar algumas coisas. Eu estou convencido do tanto que Deus conta comigo para me expor a Ele. Eu estou convencido. Não, eu valorizo muito a Deus, mas porque não tenho a coragem mesmo. Você valoriza a Deus? Dentro desse valor a Deus está incluído o fato de que você está convencido que esse Deus que tanto lhe valoriza está contando com você, mas contando mesmo. Mesmo. Pregação passada falamos da disposição de servir a Deus. E às vezes, nossa própria carne, ou as desculpas, ou o diabo bota na nossa cabeça. Tem muita gente agradando a Deus, tem muito crente nesse mundo, tem todo tipo de servo, todo tipo de trabalho, todo tipo. E gente muito mais inteligente do que eu, gente muito mais capaz. Já tocamos nesse assunto no domingo passado, não quero repetir.
Mas o que eu quero observar agora é o seguinte, é que se você se acomoda, então, por essas desculpas, é como se dissesse assim, eu não estou fazendo tanta falta, ou dizendo de outra forma, Deus não está contando tanto assim comigo, não. Quantas vezes você fez algo contra a sua natureza, contra o seu gosto, contra o seu comodismo, porque alguém muito querido seu estava contando com você? Eu não quero nem pensar se você deixar de fazer isso, se você falhar, se você atrasar, ou qualquer coisa. Mas o peso que aquela pessoa tem diante de você, o valor, e o peso que aquela pessoa está dando ao seu compromisso com ela. Estou contando com você. Porque você pode valorizar muito aquela pessoa, mas se a pessoa diz assim, se você pudesse fazer isso, até que seria bom. Mas não se preocupe, também tem esse tipo de situação. Não se preocupe, não é assim tão urgente e tal. Então, você gosta da pessoa, ama demais, valoriza, mas ela mesmo disse que não é tão urgente, e você não está em muitas condições aí, sua situação. Mas se a pessoa diz, eu estou contando com você, pesa, se você valoriza muito aquela pessoa. Então, olhe para Deus e pense assim, será que Ele olha para você e diz, se quiser trabalhar, trabalhe. Mas se não quiser, não trabalhe. Eu não quero dar só a ideia de trabalhar. Se quiser me servir de alguma outra forma, se quiser se expor, se quiser fazer algo por mim, pelo meu reino, faça. Eu vou achar bom, eu vou gostar. Mas realmente, veja as suas condições, suas circunstâncias, e tem muita gente me servindo aí. Passa longe disso. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse sobre essa questão de se o crente faz muita falta ou não é pouca falta, porque tem muita gente para fazer, tem muita gente para trabalhar, tem muita gente para servir a Deus. E isso pode estar na cabeça do crente. Tem quem faça. Se eu não fizer, tem quem faça. Deus vai providenciar, Deus tem muitos seguidores, não sou tão necessário assim. E ainda acha que está sendo humilde, tem mais essa. Lucas 10 e 2. Depois disto, 10 e 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Deu aqui uma tarefa bem específica. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aí você, de repente, está no papel de dizer, eu até poderia ser um trabalhador, mas não sou tão requerido assim, a minha presença, meu trabalho não é tão... Momento. Tem um desacerto aqui, com a forma como Deus vê. Cristo, obviamente, falou em nome de Deus aqui, ele próprio sendo. O serviço é muito grande, o lugar para se plantar é muito grande, mas tem pouca gente. E aí, Senhor? Peçam ao Senhor, ao dono da seara. Aqui caberia uma pergunta filosófica, teológica, sei lá, muito interessante, né? Por que ele não manda
Mas ele não é o Senhor, ele não é o dono, ele não é soberano, ele não é o criador de todos. Por que que ele não manda? Não vou tentar responder isso agora, claro que tem resposta. Mas não vou tratar isso. Mas eu puxo a pergunta, talvez para dar água na boca, para vocês quererem saber, não só querer saber a resposta, mas tentar pensar um pouco mais profundo, mas é porque é bom deixar claro que não interessa a resposta. Para o nosso contexto aqui, não interessa. O que interessa é que Cristo diz, olha, a seara é grande, o campo de trabalho é enorme, entenderam? E tem poucos. Mas, Senhor, como é esse enorme? Porque tem poucos. Tem poucos. Eu estou dizendo que tem poucos. E a providência é pedir ao Senhor da seara, por mais esquisito que vocês acham que possa ser, estranho, mas a solução é esta, é pedir a Deus mais trabalhadores. Aí, de repente, o crente está pedindo a Deus mais trabalhadores, aí olha vai no espelho. O que eu estou fazendo pedindo a Deus por mais trabalhadores? Eu não estou aqui. E eu ainda sirvo a Deus pouco, e me exponho a Deus pouco, não quero perigo nenhum, nada, porque acho que tem muita gente para fazer, então não vou pedir mais coisa nenhuma. É incoerência. Irmãos, para não dizer hipocrisia. Está pedindo a Deus trabalhadores para a seara, se você é um crente convertido, tem a sua saúde, pouco, muito, mas tem a sua capacidade de fazer alguma coisa, sem dúvida, e pedindo trabalhador para a seara. O único sentido que tem é você dizer, Senhor, estou pedindo trabalhadores para me ajudarem, para repartir aqui com esse ombro velho aqui, cansado já, mas vou continuar cansado e alegre, porque estou te servindo, mas, Senhor, vamos, está faltando gente naquela igreja, para a gente trabalhar e fazer mais projetos, Senhor, manda mais gente, aí sim, esse é um pedido agradável ao coração de Deus, um trabalhador legítimo, autêntico, em pleno serviço, correndo os riscos necessários, seja quais forem eles, e pedindo mais trabalhadores para entrar na obra, mas você está descansadão e achando que tem muita gente. Isso é desacreditar Cristo. Isso é grave. Uma pergunta que vem como consequência da outra. A primeira foi essa. Eu estou convencido do tanto que Deus conta comigo para me expor por Ele. É essa que nós fizemos. A outra que eu sugiro cada um fazer a si próprio é: estou convencido do quão importante para Cristo é a tal ação que me fez ou me faz hesitar ou ter medo. Ela é parecida com a primeira, mas é diferente. Uma é o quanto Deus conta comigo, o meu trabalho. Outra coisa que é independente de ser o trabalho seu ou de outro, é importante para Deus. Esse é o ponto agora. É a mesma pergunta quase em duas partes. É importante para Cristo, para Deus, este algo que você precisa fazer, ou falar, ou estar lá, ou se expor, alguma coisa que seja, que está ali fazendo hesitar? Vou responder com uma oração dele próprio, Jesus Cristo. João 17, a famosa oração sacerdotal de Cristo. Ele orou em voz alta. Eu acho que aqui é uma mistura de oração com uma pregação para os apóstolos, discípulos presentes e nós, hoje, quem quiser ouvir. Então, é uma oração em voz alta, em que serviu de duplo propósito. A oração em si, para o Pai, e nos ensinando coisas valiosíssimas dos bastidores da relação Pai e Filho celestiais. Do versículo 4. Eu te glorifiquei na terra,
Para aí. Como? Você gostaria de poder orar a Deus, não somente todo dia, mas se for todo dia, podendo chegar ao fim da sua vida e dizer, olhando para trás, e dizer, eu glorifiquei a Deus na terra. Eu. Na minha limitação, nas minhas falhas, na minha pequenez, o que eu pude fazer, eu glorifiquei a Deus na terra, até onde foi o meu limite. Como? Jesus responde, eu te glorifiquei na terra. Como, Senhor Jesus, tu glorificaste ao Pai aqui na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele falando ao Pai. Ou seja, vejam a seriedade com que Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarava tudo o que tinha sido determinado pelo Pai para ele, Cristo, fazer. E a palavra consumar lá no grego é completar. Está bem traduzido aqui por consumar, é isso mesmo. Completar, encerrar, cumprir, fazer tudo. Eu te glorifiquei. Ele afirma. Glorifiquei. Como? Fazendo tudo, consumando, completando, não deixei nada de tudo que tu me confiaste. Irmãos, é um ensino muito precioso isso aqui. O valor que o crente dá a cada detalhe da sua vida, que pode ser incluído como a vontade de Deus para ele, ou os planos de Deus que estão incluindo você naquilo. Eu sei que nem tudo nós podemos poder ser a vontade de Deus ou não, de antemão, isso é um assunto meio complicado, mas às vezes não resta dúvidas. Você sabe o que é correto, você sabe o que é necessário, a sua consciência dói se você não fizer. Não vou por isso, não vou aquilo, não importa, você não foi, você não se expôs. Está doendo, não está? É bom que você responda, está. Eu digo bom porque você está mostrando que você tem sensibilidade e pode tomar uma providência para frente. Às vezes o fato, eu penso que o fato de Deus ser super poderoso e onisciente nos atrapalha um pouco. Por nossa causa. Não é que o fato de ele ser onisciente é um fator de alguma maneira negativo. Nós é que somos negativos e fracos e falhos. Deus é tão poderoso, tão acima de tudo, tão ocupado, um detalhezinho comigo, com minha vida, com uma atitude minha, com uma covardiazinha minha, um gesto meu ali. Acho que não vai nem notar. Eu não posso dizer que ele não vai notar, porque estou negando que ele é onisciente. Tudo bem, ele pode até notar, mas não vai valorizar tanto assim. Não é possível. Com tanta coisa importante para fazer, para tantos crentes com trabalhos enormes que Deus colocou nas mãos de líderes cristãos aí e tudo. Eu, que abri de falar com o vizinho sobre Jesus Cristo, que estava no meu coração falar, encontrei com ele no elevador, olhei para os olhos dele e tremi e abri. Mas o que quer dizer isso? É muito. Porque, como eu ia dizendo, Deus é tão grande, tão poderoso, que nós temos a tentação de achar que detalhes não o preocupam muito. Mas o tanto que ele é poderoso, ele é detalhista, ultra detalhista, nas coisas enormes, grandes, macro, mas nas micro também. Dizem os cientistas
que as pesquisas nas coisas nanotecnologia, nas coisas mínimas, são tão fascinantes ou mais do que as descobertas de Lua, de satélites, de Marte, de astros, do universo, que todo mundo fica assim sem entender pelo tamanho, a grandeza espetacular, e os astronautas que já foram, ou a própria Lua, mas pelo menos circulando a Lua, tiram fotos e ficam absolutamente estarrecidos com a beleza de tudo, a grandiosidade. Pois é, aí os cientistas que vão examinar coisas que não se vê a olho nu, e que tem que aumentar para ver, aí acham absolutamente fascinante o que estão olhando. O mesmo Deus. Vamos colocar isso para o trabalho de Deus na terra. Um trabalho gigantesco, como o do apóstolo Paulo, e de grandes crentes, que até hoje nós vemos a biografia deles. E você? Eu? O que somos perante eles? Isso não é pergunta que se faça. Especialmente num contexto que nós estamos tratando, que é, Deus não vai dar muita importância a isso, não. Vai! E achar que não vai é você não crer no tamanho do interesse de Deus nas coisas dele, e que tirou uma delas pequenininha aos seus olhos e lhe entregou. Lembra que Jesus disse, o que é fiel no pouco, é no muito. Por que ele disse isso? Porque ele sabe que nós temos a tendência de desvalorizar o que aos nossos olhos é pouco. Mas quem disse que aos olhos de Deus é pouco? Só o fato de Deus estar com o olho em cima já deixou de ser pouco. Já deixou de ser uma coisa banal. Deus está interessado? Tá. É coisa grande isso aqui. Não, mas é um detalhe. Não importa. Você está convencido do quão importante para Cristo é a ação, a atitude, o serviço que Ele quer que você faça e que está lhe causando hesitação por medo? Então, se Deus conta com você, se para Ele é importante o que você vai fazer ou falar por Ele, você diz que o valoriza acima de tudo, é o que você diz. Então, para agradá-lo, não é válido enfrentar qualquer tipo de situação, por mais hostil que seja. E, gente, sejamos honestos, ele nunca disse que o trabalho dele seria fácil, tranquilo, um passeio num jardim cheio de rosas. Não. Ao contrário, ele reconheceu os perigos, as dificuldades que os servos deles enfrentariam, não apenas contra o diabo, mas contra o mundo e contra a nossa própria carne, que talvez seja o nosso maior inimigo. Então, não é por outro motivo que a gente vê tanto Deus animando os seus servos na Bíblia, animando, não desfaleça, vamos, porque é difícil o serviço aqui na terra, embaixo do sol, até chegar na presença dele. É difícil. Perigoso. E nunca negou isso. 2 pontos eu quero aprofundar um pouco mais e vou caminhar para o encerramento. Primeiro, falta de coragem não é ter medo ou temor. Teve medo? Tive. Está sem coragem? Não. Paulo confessou que tinha temor e tremor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Está aí. Confessando abertamente que estava morrendo de medo. E ele não diz nem de que exatamente aqui, mas estava com medo. Efésios 6,
os mesmos irmãos com que nós começamos a pregação de Éfeso, Paulo agora escrevendo para eles, Efésios 6, 18 e 19, olha que coisa interessante. Efésios 6, 18 e 19. 17. Efésios 6 e 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim. Opa! Joga um foco de luz aqui. Paulo pede oração aos irmãos de Éfeso por um assunto. Será que ele vai dizer, ou vai deixar em termos gerais, que poderia ser, ore por mim, ok? Mas ele diz, Paulo nos dá um brinde aqui, ao dizer pelo que ele estava pedindo aos irmãos de Éfeso que orassem. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. É implícito que Paulo estava com receio, ou com medo, ou de alguma maneira se sentindo inadequado para aquele trabalho, ou de alguma forma fraco para aquilo, pequeno para aquilo. Eu só sei uma coisa, não deve ter sido à toa que ele coloca numa carta, dizendo, orem por todos os santos, e também por mim. Aliás, irmãos, eu tenho um pedido particular. O que é, apóstolo Paulo? Para que quando eu for falar, Deus me dê intrepidez, me dê coragem, me dê ousadia de falar. É implícito que ele estava aqui temendo. E em 1 Coríntios, como já li, não era implícito que ele estava lá em temor e tremor. Quanto ao teatro em Éfeso, que nós começamos com isso, quem disse que Paulo não estava morrendo de medo de ir lá para o teatro? Quem disse? Mas ele falou, vou lá. Não deixaram, mas ele disse que ia e ia. Aliás, nem sabendo como eu falei, se ele fosse, não foi. Mas quer dizer então que Paulo não teve coragem? Se nós soubermos que ele estava com medo? Claro que não. Uma coisa não é igual à outra. Você pode fazer uma coisa com medo, mas vai. E a coragem está em ir. Outra coisa, falta de coragem não é vontade instintiva de não progredir, ou não prosseguir, melhor dizendo, num certo caminho. O próprio Senhor Jesus Cristo passou por isso, e de uma maneira amarga, difícil. Marcos, capítulo 14, versículo 44, versículo 32, aliás, Marcos 14. Então, foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Estou em Marcos 14, 32 e 33 agora. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E a passagem continua. O instinto, especialmente o instinto humano,
do Senhor Jesus Cristo era parar com tudo aquilo. Era ruim demais enfrentar toda aquela situação. Muito sofrimento e, especialmente, entrar por um caminho desconhecido da morte física e da ausência completa de Deus por algum tempo, como até inclusive falei pela manhã aqui, que foi abandonado, desamparado pelo Pai. Totalmente uma experiência apavorante para o Senhor Jesus Cristo. Isso não é dedução nossa, ele diz com as palavras dele. Ou melhor dizendo, o Evangelho diz sobre ele. Mas o amor por nós e a determinação de fazer tudo que o Pai queria que ele fizesse, que já comentamos, foram maior do que o instinto. E esse pavor. E quando ele pediu ao Pai que fosse feita a vontade dele, Pai, Jesus sabia que o plano ia continuar. Claro, sabia. Mas ele quis expressar a sua angústia e o medo. Pergunta: faltou coragem a Jesus Cristo? Não, absolutamente não. Temeu? Sim. Mas teve coragem, porque ao dizer assim, faz o que tu queres, ali ele mostrou coragem, porque ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que o esperava. Tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Opa! Até aí, se ele parasse a oração aí, eu não sei o que iria acontecer. Mas quando ele diz, mas o que tu queres, acabou. Aí ele definiu, e ele sabia que não ia ser afastado o cálice. Coragem. É diferente. Falta de coragem é deixar o medo vencer e terminar não fazendo o que agrada a Deus. E Jesus disse que aquele que agrada a Deus e faz a vontade do Pai, para ele é mãe, irmão e irmã. Dentro daquele contexto de Maria e os irmãos dele que estavam ali chamando lá para fora. Não vou ler, está em Mateus 12:50. Mas é forte o conceito. Para mim, quem faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, irmão e irmã. Metaforicamente, mas ao tamanho do que está escrito aí. Então, eu quero terminar sugerindo que você faça como Paulo, quando pediu para os irmãos de Éfeso, não na questão do teatro, mas lá no capítulo 6, como eu acabei de ler, intercedesse por ele, pedindo intrepidez. Peça a Deus coragem e ousadia para enfrentar o medo de falar, de se expor, seja a um deboche, a uma perseguição, a uma doença, ao que for. Eu não estou arrodeando isso aqui tudinho para falar no medo do vírus. Obviamente inclui. Mas eu não queria focalizar tanto nisto. Quero focalizar. E quero que cada um pense nesse particular também, obviamente, que é o nosso contexto que está na frente dos nossos olhos. Sim. Como é que está o seu equilíbrio de coragem, de ousadia diante de Deus para se expor a perigos mesmo de contaminação por algo que você está convencido de que deveria fazer e que acha que é o correto e é o que Deus tem para você. Agora, é complexa a pergunta, porque não está escrito num papel o que Deus espera de você, literalmente, especificamente em cada detalhe. Como é que eu sei se Deus está contando comigo para me expor aquilo, me expor tanto para fazer isso? Talvez na hora de ser prudente, conforme a Bíblia também aconselha muitas vezes, e eu próprio reconheci no começo,
Pode ser? Pode, sim. Mas ao colocar as duas coisas e querer enfatizar a coragem aqui, eu estou tentando lhe ajudar, e obviamente a mim mesmo, cada pregação, se não servir a mim, não devia nem trazer para o púlpito, e graças a Deus eu tenho dito isso, que eu ganho com elas mais do que acho que vocês mesmos, pelo que eu tenho que estudar, tenho que aprofundar, tenho que meditar. Então, é tentando ajudar nós, a cada um de nós, a examinar essa questão. Não, porque isso aqui é a hora de ser prudente. É hora bíblica, é bíblico, eu concordo. De ser prudente. Ok. Tem certeza? Aí é com você. Aí eu não posso fazer nada. Porque eu mal posso fazer por mim mesmo. Porque estou constantemente diante de Deus, como acho que qualquer um de nós, pedindo ajuda, iluminação do alto, para saber, para termos sabedoria e saber como agir. Então, a gente está sempre nesse tipo de situação, pedindo orientação e não querendo errar, sabendo que às vezes Deus vai permitir errar, às vezes não vai. Faz parte da vida cristã. Não é preto e branco, eu sei disto. Mas, quando eu digo para nos ajudar, é num contexto desse, nós não ficarmos muito tendenciosos a dizer assim, não, o meu assunto aqui é a prudência bíblica. É a proverbial, aí enche a boca, né? A proverbial prudência bíblica. Quer que eu diga de cor? Não sei quantos exemplos aqui de prudência, de que não foi, de que Paulo escapou numa cesta, o mesmo Paulo escapou numa cesta, botaram Paulo numa cesta e desceram por um muro bem alto, olhe, e tal. Então, eu estou por aí. Tudo bem, repito, eu só quero que você se sinta seguro com isto, ou razoavelmente seguro, talvez 100%, como eu disse, não temos a revelação do alto, mas temos a paz de Cristo no nosso coração, temos nossa consciência, que o Espírito Santo se utiliza. Então, se você quer agradar a Deus, se você valoriza a Deus, está disposto a se arriscar naquilo que você está convencido que Deus quer para você, isso é que eu estou falando. Porque não ir vai lhe custar muito. A sua consciência vai doer, você vai sofrer por isso, você vai ter remorso por isso, vai se sentir indigno de Deus, e vai ter que confessar depois, e você vai se acabrunhar no seu trabalho. Cuidado, é só isso. Então, se você está plenamente convencido de que realmente não deve sair nem na sala da sua casa, não saia, está em paz com isso, tudo bem. Não estou forçando ninguém a sair, se exponha, vá lá, vá pregar, vá fazer isso, vá para os cultos, vá aquilo outro. Tudo. Não é esse o meu recado de hoje à noite. E não vai ser nunca. De uma maneira assim tão atabalhoada. Não, eu sei que não é assim. Então, se cada um tem seus rigores a cumprir em termos de cuidado e tudo, cumpra-os. Com a consciência limpa, tranquila diante de Deus. Como se Paulo estivesse dentro da cesta, naquele momento, descendo o muro, dizendo, Senhor, obrigado, porque estou escapando. Porque os irmãos estão na providência, arriscando o pescoço para me trazerem pendurado nessa cesta e eu poder escapar. Muito obrigado, vou continuar o meu trabalho. Espero que Paulo tenha podido ou tenha feito, de fato, uma oração desse tipo. Nem sei se fez para homem como nós. Sei lá se Paulo está vendo que o que eu estou fazendo é certo. Eu não devia ficar aqui não e encarar isso. Eu não sei. Paulo não era perfeito, como às vezes nós achamos que era, embora ele dizendo o principal dos pecadores, né? Mas eu não sei. E digo, mas eu não estou diminuindo, aumentando o valor dele, não. Não, o fato da gente pensar e estar na dúvida, isso é humano, gente, é normal. Agora, pode ser que Paulo tenha tido uma orientação do Espírito Santo, como ele tinha várias vezes, não todo dia. Porque às vezes ele dizia coisas e dizia, eu não sei se vai ser assim, vai ser assado, ele não sabia. Às vezes ele tinha ordem de Deus, vá para o lugar tal. Então, eu não sei se uma ocasião daquela, ele tinha orientação divina, desça naquela cesta. Ele, mas senhor, tem que ficar para enfrentar, desça. Não sei, eu estou levantando hipóteses, e que em nenhuma dessa situação isso denigre Paulo em momento algum.
De fato, a sabedoria, às vezes, é enfrentar e morrer, como Estevão e tantos outros. E, às vezes, a sabedoria é descer pela cesta. Se Paulo fez aquilo com tranquilidade, tudo bem. Tem histórias de grandes crentes, que a gente lê nas biografias, dos dois lados também, que enfrentaram e morreram. E outros, não, vou trabalhar mais para Cristo. Fugia. Ó, está vindo os soldados aí. Aí ele fugia. Aí ia para outro lugar, aí procurava ele lá, e fugia para outro lugar, fugia, até pegarem um dia e matarem. Mas ele fugia. Aí escapava da cadeia, muitas vezes, escapava da prisão, ia para outro lugar e fugia de novo. Tem dos dois jeitos. Ok? Então, encontre o seu lugar diante de Deus, encontre o lugar da sua consciência tranquila, do seu coração, e coloque a Ele diante disso. E, Senhor, se eu me convencer de que devo enfrentar, não só medo de pandemia, mas qualquer tipo de serviço, como eu coloquei, não estou falando tudo em cima do problema do medo do vírus, mas de qualquer tipo de serviço, ou de ter medo de falar em público, ou qualquer coisa, ou em público, ou, ou pessoalmente, não importa, qualquer coisa. Está convencido de que deve ir, arranje coragem. É ruim não ter coragem. Ter medo, natural, humano. Não significa que você, porque está com medo, não tem coragem. Não. Você pode arranjar coragem e ir. E vá, se exponha, ou seja, à exposição de vírus, ou a um trabalho qualquer, ou a ser preso por uma perseguição, que não é o caso por enquanto, ou a enfrentar, ser humilhado lá no meio da sua faculdade, eu não sei. Essa é uma coisa sua, que você vai ter que tratar com Deus. Mas não queira levar nas costas uma consciência pesada de que teve medo, ao ponto de ser maior do que a sua coragem, e que você não fez o que Deus esperava de você. Grande tristeza para cada um de nós, se tivermos a infelicidade de tropeçar nisto. Seja corajoso naquilo que Deus quer que você seja, para a glória de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser corajosos na hora de sermos. E que essa hora seja passada pelo Teu Espírito na nossa pobre mente, uma mente muitas vezes tão poluída, tão cheia de coisas, mas é o órgão através do qual o Teu Espírito trabalha em nós, nossa mente. É o ponto de contato entre o Teu Espírito e nossa alma, nosso Espírito. Pelo menos até onde nós sabemos. Ele pode ter ponto de contato direto sem a mente, mas aí já é uma área que nós não podemos falar muito, não sabemos. Seja como for, nos ajuda a que nossa mente entenda. É para ir, Senhor? É, então eu vou. Tem perigos? Tem. Estou com medo? Estou, mas vou. Esse é o crente que vai se sentir leve como uma pluma e podendo dizer, Senhor, como Cristo, meu Pai, meu Salvador querido, eu consumei a obra que eu tinha nessa terra, não na perfeição com que Cristo consumou, não no tamanho da obra, claro, mas a obra pequenininha que eu tinha, eu fiz, pelo menos até onde eu pude, como completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate de Paulo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos por isto. Amém.